Aleluia, irmãos! Os cultos foram finalmente proibidos. E eu tenho que dizer, obviamente, que eu sou totalmente favorável à liberdade religiosa e que com esse vídeo, essas coisas óbvias precisam ser ditas antes da gente continuar o vídeo. E obviamente que eu defendo a liberdade religiosa de todas as religiões, e o que eu defendi aqui desde o início foi que eles fossem proibidos por uma questão de saúde pública, tem nada a ver com conteúdo. Eu defendo as religiões afro da mesma forma que eu defendo a liberdade da religião católica, das evangélicas, da judaica, da muçulmana e organizações não religiosas que também teriam que proibir as suas reuniões. Ou seja, a questão é uma questão de saúde pública e não do conteúdo dessas religiões e do que eles dizem lá e tudo. Enfim, uma vez tendo dito isso, os cultos foram proibidos daquele que desafiou a justiça. Não é? O Silas Malafaia desafiou a justiça, disse que não ia interromper, não é? Descumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, e agora ele disse assim, vocês não gostam, vão para a justiça recorrer. Pois organizações foram para a justiça recorrer e estão começando a obter vitórias na justiça e proibindo os cultos das igrejas de Silas Malafaia em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, e eu vou trazer as informações nesse vídeo. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Pois bem, uma liminar concedida pela segunda vara da Fazenda Pública de Florianópolis proíbe a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada pelo famoso, ínfame, né, Silas Malafaia, de promover reuniões ou cultos religiosos em todas as cidades de Santa Catarina. A proibição é válida por 30 dias e atende ao decreto estadual que limita aglomerações para conter o avanço da pandemia. Não é? A ação foi movida pela Associação dos Médicos e Empresas Prestadoras de Serviços Médicos do Sul do Brasil, a ASUMED. Parabéns à ASUMED. A entidade alegou resistência da igreja em atender a determinação do Estado e alertou para o risco de disseminação do vírus, o que é óbvio. No início da semana, Silas Malafaia publicou um vídeo nas redes sociais em que atacou o governo dos estados de Santa Catarina e Pernambuco pelas medidas de contenção do vírus. E disse ele: gostaria de avisar aos governadores e a qualquer prefeito onde tenho igreja que se os senhores quiserem fechar as igrejas onde sou pastor, tratem de ir para a justiça. Desafio aceito. Malafaia comparou ainda o papel das igrejas ao das unidades de saúde no combate à pandemia. Igreja, nessa hora, é a agência de saúde emocional, tão importante quanto os hospitais. Pode ser também bem importante para disseminar o vírus. E essa ajuda emocional, na época da tecnologia, você pode fazer de forma virtual, remota, para os celulares das pessoas, para os computadores de quem tiver. Celulares, enfim, deve ser dessa forma que vocês devem fazer o culto, não é? E as pessoas também podem ser orientadas a realizarem os seus cultos em casa, rezar, refletir, meditar, enfim, seja o que for. Não é? Em uma situação como essa, é isso que cabe. Mas enfim, né? A decisão que proíbe os cultos veio do juiz Jefferson Zanini. Autoriza a polícia a agir caso a determinação judicial não seja cumprida. Em caso de descumprimento, a igreja está sujeita a uma multa diária de R$20 mil. É boa a multa, mas podia ser um pouquinho mais alta, né? Essas igrejas são um grande negócio, né? Para cada templo que mantiver cultos, Malafaia ainda pode recorrer a liminar. Vamos torcer para que ele não recorra, né? Mas conhecendo Malafaia, será que ele vai aceitar? Difícil, hein? E a Justiça também proibiu cultos da Igreja de Malafaia no Rio de Janeiro. A Justiça do Rio decidiu proibir os cultos da Igreja Evangélica liderada pelo pastor Silas Malafaia, informou o Ministério Público Fluminense. Essa é a segunda tentativa de proibir os cultos. Numa primeira tentativa, a Justiça não tinha autorizado a paralisação das celebrações. Em meio ao avanço do vírus, Malafaia havia convocado fiéis a irem aos templos para rezar e fazer uma corrente de fé contra o Covid-19. A conclamação gerou uma enorme polêmica, uma vez que os médicos especialistas têm recomendado isolamento social e que as pessoas evitem concentrações e aglomerações.
por motivos óbvios. Esse vírus se dissemina com uma velocidade muito grande, muito fácil. Mesmo que as pessoas todas fossem de máscara, existiria o risco de contaminação nas igrejas. Imagine o que isso não poderia significar para a sociedade em geral. Porque cada pessoa contamina em geral, quando está em aglomeração de 4 ou mais pessoas. O Ministério Público do Estado do Rio obteve decisão com a determinação para que a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e o pastor Silas Malafaia deixem de realizar cultos em suas respectivas igrejas. Caso a medida seja descumprida, a pena prevista é de multa diária de R$10.000. No Rio eles aliviaram um pouco, né? A decisão judicial determina ainda que o Estado e o município do Rio fiscalizem o cumprimento da medida. Desde a semana passada, a Arquidiocese do Rio de Janeiro decidiu fechar as igrejas católicas do Estado e passou a realizar missa online pela internet. Vai aprendendo, viu, Silas? Outras correntes religiosas também... Outras correntes religiosas também têm adotado novas práticas no Rio de Janeiro diante do avanço do vírus. O estado já tem 4 mortes confirmadas pelo vírus e 233 casos da doença. Pois é. Bem, finalmente, algumas vitórias nesse caso, né? E, como eu disse no início desse vídeo, é óbvio que a liberdade religiosa é uma garantia fundamental da democracia. É óbvio que eu não estou aqui indo contra as igrejas. O que eu sou contra é aglomerações em um momento de calamidade pública. Se tivesse uma organização de darwinistas querendo se reunir porque eles acham que tem apoio emocional a encontrar outras pessoas que celebram a importância da seleção natural para a compreensão da vida biológica, eu diria, vocês não podem se reunir e o que vocês estão fazendo é perigoso. Se tivesse um conjunto de, uma organização de ateus e agnósticos, que nós precisamos nos reunir para celebrar a razão, o iluminismo e a crença em uma humanidade melhor, eu iria dizer, não pode. Se tivesse um conjunto de trekkers, eu sou trekker, fã de Star Trek, dizendo que eles precisam agora se reunir para apoio emocional e físico, porque eles precisam reencontrar outras pessoas que são fãs de Star Trek e acreditam no futuro da Federação, na primeira diretriz e na importância de uma humanidade que supera o paradigma do dinheiro e da ganância, eu diria para eles o mesmo que eu estou dizendo às igrejas evangélicas e todas as outras formas de organização. Vocês não podem se aglomerar agora porque isso representa um risco à saúde pública. Então a questão não é se são ateus, agnósticos, evangélicos, judeus, muçulmanos, evolucionistas, trekkers, ou seja lá o que for. A questão é que reunir pessoas nesse contexto é perigoso. A questão é que reunir pessoas nesse contexto é uma ameaça à saúde pública de todas as outras pessoas. Essas vitórias na justiça dão esperança de que esses desafios promovidos pelo Silas Malafaia à justiça sejam interrompidos. E o Silas Malafaia disse recentemente que vai respeitar a decisão da justiça. A dúvida que nós temos é se ele vai ou não recorrer a essa decisão. Isso ainda não está claro e ele não se pronunciou sobre isso ainda. Não é? Ainda. Eu espero de verdade, gente, que esse tipo de acontecimento seja educativo, não é? Que nós cheguemos a um ponto de que a gente comece a compreender que numa pandemia, numa situação como essa, a segurança de uma pessoa afeta a segurança de todos. Que você reunir pessoas em qualquer circunstância a partir de agora até o final dessa pandemia representa um risco a todas as outras pessoas. Quando as pessoas falam sobre a importância da solidariedade, a importância de proteger uns aos outros, de ter amor mesmo, compaixão uns com os outros, a compaixão e o amor têm que passar fundamentalmente pelo desejo de proteger a vida das outras pessoas. E quando você assume riscos desnecessários, reúne pessoas e facilita a disseminação da doença,
as pessoas que fazem isso estão contribuindo para o falecimento de mais pessoas. E essa é uma atitude desumana. Essa é uma atitude, eu diria até que ela é anticristã. Se tem uma coisa que Cristo disse para a gente fazer, era amar uns aos outros. E se tem uma coisa que demonstra um amor uns pelos outros, é querer proteger a vida desses. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do canal, se inscreva, dê o like, compartilhe. E quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.